Olá, eu tomo a liberdade de começar esse vídeo lendo dois trechinhos da Confissão de Augsburgo. O primeiro deles, do artigo 5º do Ministério Eclesiástico, a primeira frase. Para que alcancemos essa fé, foi instituído o ministério que ensina o Evangelho e administra os sacramentos. E o artigo 14º que diz assim: da ordem eclesiástica ensinam que ninguém deve publicamente ensinar na igreja ou administrar os sacramentos, a menos que seja legitimamente chamado. Hoje é dia do ministro, o dia do pastor. Eu preferiria que fosse até o dia do ministério. Alguma vez eu disse isso e não fui bem entendido, ou se fui bem entendido, não angariei assim, a concordância de muitos dos pares, né? Mas eu tento explicar assim, de forma parcimoniosa, agora que eu tenho esse hábito de fazer vídeos, o seguinte, né? Me parece, e isso é uma percepção que eu tenho desde há muito tempo, que o dia do pastor tem sido usado de uma forma muito individualista. As pessoas têm valorizado muito mais a figura específica, né? O nome específico, do que o ministério em si. Por isso, no dia do pastor, muitas vezes, são valorizadas características daquele pastor, qualidades daquele pastor, às vezes realmente existentes, às vezes consideradas com muita generosidade, né, pela congregação ou por um grupo da congregação, e frequentemente, claro, são deixadas de lado as características negativas, né, as deficiências. E o fato é que todos nós temos nossas qualidades, às vezes percebidas de forma generosa, às vezes não, e todos nós temos também nossos defeitos, nossas deficiências. Isso é muito verdadeiro. Então, na realidade, é um dia de agradecer pelo ministério e pelo fato de que quando o ministério é exercido de forma devida, isso acontece pela misericórdia de Deus, isso acontece pelo fato de que aquela pessoa está cumprindo a sua função, né? Mas o ponto há um ministério entre nós. Há um ministério entre nós. A palavra é pregada por uma pessoa que tem um tempo disponível para preparar a mensagem. Os sacramentos são administrados de forma responsável e devida. As pessoas têm com quem falar. Tem alguém disponível para visitá-las no momento de necessidade. Isso é a bênção do ministério entre nós. Isso é a bênção desse meio pelo qual Deus possibilitou que a igreja fosse edificada. Isso é o mais importante, me parece. Pessoas específicas não são tão importantes assim. Mas alguém diz assim, né? Mas é preciso receber essa honra como pastor. É preciso que a congregação honre o seu pastor. Eu diria assim, como ministro, eu percebo que eu sou, como ministro, honrado ao longo de todo o ano, quando as pessoas vêm à congregação e escutam atentamente a mensagem que eu prego, porque assim elas estão demonstrando que não escutam ali o que eu digo como mera opinião de uma pessoa qualquer, mas como palavra pregada por um ministro chamado e ordenado. Quando as pessoas vêm ao sacramento com devido respeito, com devida reverência pelo sacramento, porque reconhecem que ali está sendo administrado corretamente o sacramento de Cristo. Isso é honrar o ministério de uma forma perene, me parece. E esse honrar o ministério, ele é muito mais importante e relevante para a tarefa do ministério do que um elogio pontual, né? Do que uma homenagem pontual. Eu diria até, né, uma congregação que valoriza a pregação da palavra, que valoriza o sacramento e que então não se faz presente em massa somente nos cultos festivos no teatro de Natal, essa congregação honra o ministério. A congregação que faz uma bela homenagem no dia do pastor, mas que tem uma presença pífia para a palavra e sacramento,
e uma presença volumosa para o entretenimento natalino, eu diria com toda a seriedade disso que eu estou dizendo, essa congregação não honra o ministério e não adianta honrar a pessoa do pastor, elogiar a criatividade dessa pessoa por causa do teatro do fim de ano, se não honra o ministério ao longo do ano. Né? Eu sei que isso é muito sério, né? Eu sei que há pessoas que reconhecem essa situação por aí, mas é uma verdade que precisa ser dita. Né? Honremos o ministério. Eu sinto-me assim, suficientemente valorizado quando o ministério é valorizado, mesmo que não se diga uma palavra especificamente sobre mim. Eu acho que esse é o ponto. E esse é o ponto, inclusive, que nós temos como fundamento para o nosso uso, para o sentido do nosso uso das vestes talares, das vestes litúrgicas. Não é isso, né, que durante o culto eu me oculto e digo que quem aparece ali é a dignidade de Cristo, o ministério é de Cristo? Se é assim, por que eu espero um elogio pessoal ao final do culto? Não deveria esperar. Né? E os pastores não se sentiriam menos motivados se faltasse a homenagem? Não, se eles realmente entendem o ministério e o privilégio que é ser um colaborador de Cristo. Se entendem o privilégio que é servir a Cristo, imitando o exemplo de Cristo, que é o de se fazer servo de todos, e não de esperar as homenagens de todos. Eu acho que esse é o nosso exercício. Eu acho que isso que dá satisfação real, a longo prazo, para o ministério. É reconhecer esse privilégio que está além de qualquer palavra humana, além de qualquer homenagem, além de qualquer elogio a uma aptidão pontual. É o saber-se unido a Cristo nesse serviço, colaborando com algo tão sublime, para o qual nós não teríamos dignidade alguma, nem força e poder algum próprio para contribuir com isso. Né? Isso já é demais, né? Isso já é mais do que suficiente como motivação. Isso já é a misericórdia de Deus se materializando na nossa vocação. Mas de qualquer forma, né? Como aí está o dia, eu digo, um feliz dia do pastor, né? Um abençoado dia do ministro. Mas, além de tudo, um abençoado dia do ministério, um abençoado dia para refletir com amor e temor sobre o ministério. Isso eu digo para congregações e para ministros. Que Deus nos conduza e nos ilumine, para que nós possamos exercer o ministério de forma devida, por misericórdia de Deus, com temor, com integridade, com o foco devido, com o objetivo devido. E sempre possamos fazer essa reavaliação. E sempre possamos corrigir os caminhos. E sempre façamos isso na companhia de Cristo, da graça de Cristo, porque de outra forma nós nos perderíamos nas nossas falhas, nos entristeceríamos por demais e continuamente nas nossas limitações. Deus é bom, por isso há ministério na igreja. Deus é bom, por isso nós podemos ser ministros no meio da igreja, para a bênção da igreja, por amor de Deus ao mundo. Bênção do Senhor da igreja e até a próxima.